Toda vez que eu converso com professores a respeito de problemas que eles têm na sala de aula, o que mais aparece é indisciplina, falta de compromisso, falta de atenção, tudo isso dentro, né, desse conceito de indisciplina. E é por isso que hoje eu vou trazer aqui 5 maneiras de prevenir a indisciplina. Então vejam, não é como lidar com a indisciplina, a gente pode falar disso em outro vídeo. Porém, se a gente colocar em prática essas maneiras de prevenir, a gente vai evitar de gastar energia para lidar com o episódio de indisciplina, o que é bem pior. A gente tem que parar a aula, a gente tem que se desgastar emocionalmente, enfim, não é interessante. Sempre melhor que a gente evite que um episódio desse aconteça. Para isso, vocês estão vendo aí hoje, vamos usar uma lousa digital, vamos ver se esse formato funciona, depois vocês vão me dar um feedback a respeito disso. E para a gente começar a falar desse assunto, antes deixa eu até colocar aqui como uma observação importante, que é prevenção melhor que lidar com, né? Melhor do que resolver na hora. Vou até colocar em outra palavra, melhor do que correção. Porque, na verdade, quando a gente tem um episódio de indisciplina na sala de aula, na verdade, a gente tem que corrigi-lo. Então, o primeiro ponto aqui, prevenção melhor que correção. Então, a gente precisa aprender a corrigir, aliás, a prevenir esses episódios para que a gente não tenha que corrigi-los. E para a gente falar um pouco disso, eu quero fazer uma analogia, que eu vou até colocar aqui também, a analogia do território. Território. Relacionado com a conquista do território. Vejam bem, toda vez que a gente fala sobre um professor que ele tem um bom controle sobre a turma, que ele consegue dar aula sem problemas, a gente costuma dizer que esse professor ele tem um domínio de turma. Então vejamos, o que significa a palavra domínio? É justamente ter o controle sobre o que está acontecendo. Quando a gente fala de domínio de um território, por exemplo, nós estamos falando sobre ter o controle sobre determinada região. E é exatamente isso que a gente precisa fazer dentro da sala de aula se a gente quiser parar com os episódios de indisciplina. E veja bem, não estou aqui falando de um domínio autoritário em que você dá as ordens e os alunos têm que obedecer como se eles fossem robôs, tá? Não é nesse sentido. É você colocar o ambiente, se portar dentro do ambiente, para que você, de fato, saiba o que está acontecendo em todos os lugares e você determine o que vai acontecer em todos os lugares. Então, veja bem, quando a gente está falando de dominar um território, nós estamos falando de alguém que tem o controle sobre aquela região. Trazendo isso para dentro da sala de aula, também vai ter a ver com você ter o controle sobre o tempo e o espaço. Então vejam que eu coloquei aqui um desenho da sala de aula. Então isso aqui é um território sobre o qual você quer ter um domínio, saber o que está acontecendo ao longo do tempo. Por isso que eu digo que é algo que depende do tempo e do espaço. Então vejam só esse território, vamos entender isso aqui como se fosse um mapa de uma região. Em geral, o que acontece? A maioria das vezes, os alunos eles estão na sala e o professor chega para dar aula nessa sala. Quando esse professor chega, é como se este território, que é ocupado por esses alunos a maioria do tempo, fosse um território desses alunos. Então é como se eles tivessem a posse e o controle deste local. Como eles se sentem dessa forma, e às vezes os professores não conseguem, nós não conseguimos remediar essa situação, é de fato, eles acabam tendo o controle sobre a sala. E a gente acaba não tendo voz, e aí os episódios de indisciplina acontecem. Então, o que nós precisamos enquanto professores para evitar os episódios de indisciplina? Dominar este território. De novo, não é um domínio de repressão. Vocês vão ver que muito pelo contrário, a partir do momento que a gente consegue dominar este território, a gente nunca vai precisar, na verdade eu não defendo esse tipo de atitude em nenhum caso, mas a gente não vai chegar nem perto de pensar em uma atitude repressiva ou mais autoritária. Porque a gente tem que entender o seguinte, os estudantes, eles precisam de orientação, eles precisam de limites. E quando a gente consegue dar esses limites, eles se sentem mais seguros. Então, na verdade, muitas das vezes, os episódios de indisciplina, eles vão acontecer porque os alunos não têm parâmetro
de como eles devem se comportar. Não tendo parâmetro, eles vão se comportar da maneira desordenada deles. Então, sim, nós precisamos estabelecer como aquele ambiente vai funcionar. E nesse caso, principalmente para os mais novos, não é hora de você tentar ser democrático, que a gente tem esse discurso, vamos discutir as regras. Até porque não é bem uma democracia, eles não têm nem noção do que de fato é melhor para a aprendizagem. Então, neste momento, a gente, como pessoas mais maduras, como especialistas na nossa profissão, a gente tem que determinar algumas regras, sim. E essas regras, elas não devem ser negociáveis, elas devem ser inegociáveis, justamente para o andamento da aula. Por exemplo, pode ser que se você abra uma discussão de se deve ou não usar celular em sala de aula, os alunos digam que pode ou que tem algum momento ou uma exceção. Mas a gente sabe que o uso de celular na sala de aula atrapalha. Então, é nesse sentido. A gente sabe o que é melhor. Então, a gente vai estabelecer essas regras. Não é uma imposição, né, de que a gente vai ser duro, de que é inflexível. Porém, essas regras, elas devem ser seguidas porque você, e aí você pode explicar isso no primeiro dia, você quer que ocorra o que de fato deve ocorrer na sala de aula, que é a aprendizagem. Dito isso, entendendo que este controle, esse domínio de turma, ele é algo relacionado com o território, o que geralmente também acontece? A gente entra na sala e a gente ocupa apenas esse espaço aqui da frente. Ou seja, de algum modo, o nosso controle, o nosso domínio é apenas sobre esta parte. E nesta parte da frente, os alunos não estão. Então, daqui para trás, nós não temos o domínio. Geralmente, os alunos que sentam aqui na frente são mais comportados, a gente está mais perto deles, geralmente eles se comportam mesmo. Então, dali para trás, é um território em que a gente não adentra, e isso é ruim. Eu já vou mostrar para vocês como que a gente faz para ir abrindo caminho, abrindo passagem, para que esse território, de fato, passe a ser nosso. Então, agora vamos lá. Dito isso, entendendo essa questão do território, vamos para a parte 3, que são as 5 estratégias que eu utilizo para prevenir a indisciplina. E elas estão, todas elas relacionadas com o controle do tempo e do espaço. Já vou colocar aqui esta observação. É a gente saber controlar tempo e espaço. A primeira delas é a seguinte. Deixa eu colocar aqui. Chegue chegando. Como que é isso? Eu hoje estou aqui difícil com esse teclado. O que significa chegar chegando? Não é você entrar na sala e tá aquela bagunça e você entrar sem fazer nada e guardar o seu material. É você chegar na sala e você já ir fazendo algumas pequenas modificações no espaço, veja de novo a questão espacial, para que você comece a dizer que este território aqui é meu, não é que é meu, sobre este território eu tenho o controle. O que eu quero dizer com isso? Isso foi até uma coisa que eu aprendi ultimamente e que eu fazia sem ter noção do que eu fazia. Por exemplo, se a sala está com a luz apagada, você já chega acendendo a luz, você já chega abrindo uma janela, enfim, fazendo alguma modificação espacial, porque isso acaba dando uma mensagem que não é uma mensagem direta, mas os alunos começam a perceber que você está na sala e que você está fazendo modificações no espaço que, a princípio, eles acham que é deles totalmente, que eles devem ocupar e eles devem dominar. Então entra na sala, coloca o material, acende uma luz, ande por entre as carteiras, vá até lá no fundo, não sei. Você sabe ali da sua realidade o que você pode fazer de modificação na sala. E, às vezes, você pode até pedir para os alunos. Por exemplo, fulano, fecha a janela para mim. Aí, quando ele fechava, você fala, obrigado. Inclusive, a palavra... A gente no Brasil tem muito de querer ser amigável, de querer ser muito legal, muito gente boa. E às vezes a gente exagera um pouco em algumas palavras. Não estou dizendo para a gente ser mal educado, mas algo que se usa muito fora, que ao invés da gente pedir o por favor, às vezes até num tom quase que suplicante numa turma, porque ela é indisciplinada, a gente pede para que faça e a gente só fala ao invés de falar o por favor, a gente fala obrigado, como se a gente estivesse agradecendo, supondo que a pessoa vai fazer.
entende? Acho que deu para entender a diferença. Então, ao invés de eu falar assim, Maria, fecha a janela, por favor, a gente fala, Maria, fecha a janela, obrigado. Pronto. Já é uma outra maneira de se colocar ali, partindo do princípio que a pessoa vai fazer aquilo, o aluno vai fazer aquilo que você pediu. Então, chegar chegando é isso. Chegue demonstrando que você tem o domínio daquele território. Segunda alternativa. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui para cá. A segunda alternativa é circule pelo seu território. Então, saia da frente da sala. A gente tem a mania de ficar lá na frente, falar todo o conteúdo ali na frente e não sair desse local. Então, uma coisa que nós temos que fazer é andar pela sala em todo momento. Eu estou explicando alguma coisa, eu vou aqui, ó, passar pelas cadeiras, eu vou adentrar os territórios aqui. Por quê? A partir do momento que eu não entro neste território, eu vou estar dizendo para os alunos o seguinte: este território é de vocês. Vocês não precisam se incomodar, porque eu não vou passar por aqui. E aí, a partir do momento que você começa a circular por entre as cadeiras, os alunos, por exemplo, que estão conversando, eles vão ter um impedimento, você vai estar no meio deles. Eles vão ficar muito mais receosos de pegar um celular, eles vão ficar muito mais receosos de não estar prestando atenção, ou às vezes o próprio fato de você estar mais perto, falando perto deles, vai fazer com que eles acordem, que tem um pouco mais de dificuldade de atenção. Então, circule. Circule de forma aleatória. Então, não tenha um padrão. Eu vou começar sempre por aqui. Não, vá dando a sua aula, vá falando e vá circulando entre eles. Essa é a segunda forma de você evitar a indisciplina. A terceira forma é controlar o tempo. Então, usar um cronômetro de forma intencional. Isso, inclusive, já vai ter a ver com já vou falar logo as duas juntas, que é você ter tarefas pequenas divididas em etapas. O que significa isso? É interessante, quando você for fazer o seu planejamento, você quebre a aula em vários blocos. Bloco em que você está falando, bloco em que os alunos estão fazendo atividades, e que esses blocos eles sejam curtos. Então, por exemplo, agora você explicou um pedaço do conteúdo. Então, foi um bloco em que você esteve ali na frente. No próximo bloco, os alunos vão executar uma tarefa. E durante a execução dessa tarefa, eles vão ter um tempo, e esse tempo tem que estar visível. Você vai colocar no quadro um cronômetro, ou você vai colocar uma música, eles devem terminar antes da música acabar. Essa questão da música eu gosto muito mais para as crianças. Os maiores ali, a partir do segundo ano do fundamental, já pode colocar um cronômetro mesmo. Então coloque lá, vocês têm tanto tempo, e colocou o tempo, você circula na sala para ver se eles estão fazendo, para coletar dados, né? Porque a gente precisa fazer a avaliação também em tempo real. Circule na sala, mostre que o território é seu. Então, com isso, a gente viu duas estratégias, que é cronometrar e ter tarefas pequenas. Ambas essas aqui são relacionadas com o controle do tempo. Vejam o que eu disse, a gente vai falar sobre controle de espaço e controle de tempo. Essas duas são de controle do tempo. E por último, tenha instruções claras. Essa daqui é mais uma maneira de você se portar na sala de aula. Por que eu estou falando a respeito de ter instruções claras? Às vezes, a gente supõe que nós dissemos aos alunos o que eles deveriam fazer e que eles compreenderam. E muitas das vezes isso não acontece. Problemas de comunicação acontecem em todos os lugares e na sala de aula não seria diferente. Então, a gente tem que explicar de forma minuciosa e, por vezes, pedir para que os alunos repitam. Então, por exemplo, você acabou de falar, pessoal, agora nós vamos ficar em duplas para que vocês façam determinada tarefa. E aí você dá a instrução para eles. Muitas das vezes você nem terminou de falar e eles já estão ali juntando as cadeiras. Então você tem que ser claro, primeiramente, falando assim, vou dar uma instrução agora, depois que eu der a instrução e conferir se vocês entenderam, quando eu falar que pode, aí vocês executam. Você dá as instruções, pede para que um aluno repita aquilo que eles devem fazer, um ou dois alunos, para confirmar se eles entenderam. Depois disso é que você fala para eles fazerem aquilo que você pediu. Então, ter instruções claras também é importante.
você ali como um porta-voz, aquele que está dando os avisos, dando as instruções a respeito do que vai acontecer. Veja que quem dá as instruções é a pessoa que está sob o controle, sob o controle daquele território. Então, com essas 5 estratégias, então, coloquem elas em prática e vocês vão me dar um feedback depois se de fato não vai diminuir muito os episódios de indisciplina. Inclusive, todas essas técnicas que eu mostrei aqui, elas podem ser muito mais aprofundadas, elas devem ser aplicadas, inclusive, com outras técnicas, porque, como eu falei, aqui nós estamos tratando de uma prevenção ali em uma aula, mas é importante que a gente construa uma cultura de excelência dentro da sala. Isso aí a gente não constrói numa aula só. E também precisamos aprender a lidar com os episódios em que a indisciplina está acontecendo. A gente sabe que isso não é incomum, a gente precisa lidar com isso também. Então, se você quiser se aprofundar um pouco mais nisso, tem um link aqui embaixo da certificação Professor Classe A, que hoje é a formação mais completa para professores, é um curso de aperfeiçoamento docente mais completo que tem hoje, que ensina não só isso, mas também didática, ensina a própria autoformação do professor. Então, veja aqui embaixo, veja se faz sentido para você, e lá você vai encontrar outras técnicas como essas aqui. Bom, voltando, em resumo, o que nós falamos aqui? Primeiro, nós precisamos prevenir, é muito mais fácil prevenir. Depois nós vimos que a questão do domínio de turma, ela está relacionada com domínio de tempo e domínio do espaço. O espaço da sala de aula e o tempo em que as atividades vão ocorrer naquela sala de aula. Por último, nós vimos 5 estratégias relacionadas com esses 2 fatores, que é você chegar chegando, você circular pela sala, você usar um cronômetro de forma intencional e visível, você ter tarefas pequenas, então dividir a sua aula em blocos e ter instruções dadas de forma claras. Então, instruções dadas de forma clara. O que eu quero deixar aqui como uma grande ideia a respeito da indisciplina? Que a indisciplina, ela é combatida, ou a disciplina é construída, digamos assim, a disciplina é construída com base em 2 fatores. Na junção de uma cultura de excelência e o domínio de turma, que foi o que a gente viu aqui. Nós precisamos conjugar esses 2 fatores para que a gente possa deixar a nossa sala de aula mais respeitosa, para que os nossos alunos eles sejam mais atentos, mais disciplinados, e a gente consiga vencer este grande mal que perturba tanto a gente na nossa profissão, que é o aluno não obedecer aquilo que a gente pede, o aluno ser indisciplinado, às vezes desrespeitoso, e às vezes o desrespeito não é nem ele xingar a gente, é simplesmente ele não obedecer aquilo que a gente quer, isso não deixa de ser um desrespeito. Então está aí, pense em como é possível construir essa cultura de excelência e aplique essas técnicas para o domínio de turma. Me conte aqui depois, volte para me contar quais foram os resultados que vocês obtiveram. Eu tenho certeza que se você aplicar essas 5 aqui de forma bem feita, você vai enxergar os resultados e não vai ser em 2 ou 3 dias, vai ser na mesma hora, porque isso daqui funciona na hora que você está ali na sala de aula, não tenho dúvidas disso. É isso, nós voltamos a conversar sobre outros assuntos em outra hora. Coloque aqui embaixo para mim qual é o assunto que você gostaria de ver. Também me dê um feedback se a aula dessa maneira, escrita aqui nesse dashboard, funciona bem ou não. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!